Jardim Botânico. A gente deu uma olhadinha, o Jardim Botânico foi bastante melhorado durante esse período da pandemia, como nós já falamos também lá no Parque São Lourenço, né? Que temos observado que está havendo muita atividade da prefeitura em melhorias nos parques, já que os parques por muito tempo estiveram fechados. E aqui deu para ver bastante as melhorias que foram feitas. Já faz muito tempo que a gente não veio aqui. O objetivo da nossa conversa hoje é falar sobre a origem da vida, que é, segundo Bert Hellinger, num relacionamento de casal. No livro de Bert Hellinger, nós colocamos no nosso vídeo de apresentação, né, uma citação sobre esse assunto, né, que não existe nada acima, né, que dê origem à vida aqui na Terra, né, que não seja relacionamento de casal, porque todos nós somos oriundos de um relacionamento de casal. E desse relacionamento de casal, obviamente, por que a vida tem origem com eles aqui na Terra? É uma premissa, ou digamos assim, um plano divino isso aí. Os filhos, a continuidade da vida é por meio dos filhos, né? Não há filhos sem o relacionamento de casal. Seja lá que tipo de relacionamento for, mas é da junção de um casal que os filhos surgem. Então, não é nosso objetivo também aqui falar de educação de filhos e nem de criação de filhos. Nosso objetivo aqui é o relacionamento de casal, como nós chamamos o nosso canal, Entidade Casal. E quando nós não temos conhecimento do que isso de fato significa, nós, digamos assim, inconscientemente deixamos atuar em nós forças que não são produtivas, que não são, digamos assim, criadoras de vida. Porque a vida, nós observamos, né, o que é o natural para pessoas em desenvolvimento, né, é que elas se entendam, que seja natural, como nós chamamos de normal, pessoas sãs, né, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, emocionalmente. E quando no relacionamento de casal as coisas não vão bem, há muito atrito, muito desentendimento, muita separação, muita divisão. Isso é meu, isso é seu. E eu, como mulher e esposa, julgo o comportamento do meu esposo. Isso não me cabe fazer, mas se eu faço isso, eu crio energias que afetam os nossos filhos, né? Quando nós temos filhos, nós temos mas já é adulto e nós não podemos mais voltar atrás. E também pela nossa idade não podemos ter mais filhos. Então não podemos mais corrigir com relação ao nosso filho, né? Muitas coisas que nós sabemos hoje, depois que entramos na escola, e procedemos de maneira inadequada, não apropriada. Mas podemos deixar registrado aqui para outros pais, outros casais que vão ter filhos e que podem melhorar muita coisa na vida deles, apenas com alerta de que a gente comete erros que a gente não tinha noção, né, em relação aos filhos, e nós cometemos muitos, né? Muitos comportamentos inadequados nossos como pais, como esposo, como esposa, né? E que geraram certamente alguma consequência no nosso filho, mas agora é da vida dele, né? Se ele precisar de nós, da vida dele de adulto, nós podemos contribuir com ele, mas não temos mais como voltar atrás e corrigir os nossos comportamentos como pais perante ele, né? Como pais e crianças, né? Porque ele não é mais criança, né? Então, é assim que é a vida, né? E a gente tem que ir melhorando naquilo que a gente pode. Nós deixamos aqui, então, como lembrete, como alerta, como contribuição para quem ainda vai ter filhos, que pode ainda fazer essa correção de rumo, digamos assim, né? Eu acho sempre interessante, importante também, que a gente compartilha os erros que a gente cometeu, né? Porque por que repetir os erros, né? Casais mais antigos que já tiveram sua experiência de vida devem, quase como obrigação moral,
passar esse conhecimento adiante para novos pais, novas gerações. Mesmo que a gente mesmo não possa mais utilizar, né? A gente mesmo agora já não pode mais utilizar, né? A gente não pode voltar atrás. Tudo que a gente pode fazer é pegar a experiência de outros mais velhos, mais antigos que a gente. Sim. Exato. Nosso objetivo com esses vídeos é deixar o nosso registro, né? Para que as nossas experiências que não foram boas, que deixaram lá suas sequelas não agradáveis, porque isso também prejudica o relacionamento da gente como pais com os filhos, né? Quando eles na adolescência, eles ficam muito chateados com a gente, né? Faz parte desse crescimento deles também. Mas muita coisa pode ser diferente se a gente como pais, né? Puder contribuir mais com o nosso filho. Mas as crianças vão arcar com as consequências desses nossos julgamentos. A mesma coisa se o meu esposo julga o meu comportamento, não diz respeito a mim, o comportamento dele, e nem não diz respeito a ele, o meu comportamento. Porque nós somos o que somos e aquilo que nós fazemos, nossos comportamentos, não dizem respeito ao outro, dizem respeito a nós. E nós vamos, como nós já comentamos num dos outros vídeos anteriores, né, arcar com as consequências dos nossos comportamentos. E não precisamos do julgamento de ninguém e nem precisamos julgar os outros por causa disso. Então nós olhamos para o nosso parceiro, para a nossa parceira e ele é assim, ela é assim, e a gente coloca isso no coração e respeita isso. Por alguma razão é dessa forma. Porque quando nós temos atritos e, por exemplo, quando eu julgo o comportamento do meu esposo e condeno ele e critico ele, eu também critico os 50% do pai deles, do pai das minhas crianças, nas crianças. Abala as crianças. Abala as crianças, porque as nossas crianças, nossos filhos, são 50% a mãe deles e 50% o pai deles. Cada um de nós é assim, mas a parte do nosso próprio crescimento e evolução. Então, como eu estava comentando sobre a questão de que os nossos filhos são 50% de cada um de seus pais, e nós também somos 50% de cada um de nossos pais. E a vida que nós temos veio, obviamente, de Deus através deles. Eles foram os instrumentos para nos dar a vida. E essa é a função dos pais aqui, dentro da ordem daquilo que é previsto para a vida humana. Então, não devemos julgar nada uns aos outros, muito menos o pai das nossas crianças, que é o nosso esposo, a mãe das nossas crianças, que é a nossa esposa. Porque quando fazemos isso, geramos problemas para as crianças, que podem se manifestar e a gente nem sabe disso. Isso a gente aprende, nós aprendemos junto com o nosso professor na escola Vida, dos ensinamentos de Bert Hellinger, nas constelações familiares, que existem compensações quando a gente faz isso. Então, por exemplo, sobre a questão de aparentes doenças que podem surgir, inclusive problemas mentais, que a nossa psicologia, psiquiatria não entende a origem, mas a origem está nessa questão do sistema familiar, onde as pessoas são excluídas de alguma forma, porque eu não gosto, não concordo, como por exemplo uma questão, antigamente acontecia muito isso, nos dias de hoje bem menos, crianças que nascem com síndrome de Down antigamente eram muito discriminadas. E essa pessoa, ela não tem jeito, né? Ela é um ser humano vivo, então fica ali na família, mas de certa forma é excluída. A família tem vergonha dessa situação. Eu tive um tio com síndrome de Down e convivi com isso quando criança.
E eu me lembro bem como ele era, como a família tinha vergonha dele. Nem em fotos, quando iam fazer fotografia, ele não era incluído. Então ele estava à margem, não podiam excluí-lo definitivamente fisicamente, precisava comer, viver. Era uma pessoa que não sabia se ajudar porque não foi ensinada para isso, não havia conhecimento para isso, né? Então ele vivia à margem da família, ali, mas sempre discriminado, sempre separado, sempre excluído, né? Então ele nem pôde se desenvolver naquilo que ele poderia. E sabemos hoje que as crianças com síndrome de Down são crianças muito inteligentes, muito amorosas, né? E que têm potenciais incríveis, né? Mas naquela época, né? Meu tio, eu já tenho quase 60 anos, né? Então, sendo meu tio, ele era mais velho ainda, né? Então não tinha conhecimento sobre essas coisas todas, né? Da vida e nem de onde vem isso, né? Então, no relacionamento de casal, o casal tem que se preocupar muito. Se preocupar, não se ocupar em se relacionar bem. Porque diferenças nós temos como seres humanos, né? Bom dia. É natural, né? Que tenhamos diferenças. Imaginem a gente construir um prédio, né? Só com areia, ou só com tijolos, ou só com, sei lá, cimento. Né? Um único material, né? Um só material, tudo igual. Não se constrói nada com isso. É com as diferenças e os graus e níveis diferentes de quantidades de cada coisa, né? Para que isso seja a medida certa. A medida certa, a quantidade, que nós tenhamos um prédio sólido que vai durar bastante tempo, né? Assim também é a nossa vida. São as diferenças que precisam ser juntadas para se equilibrarem. E aí nós voltamos de novo na questão do infinito, daquele 8 deitado, a dança, né? Dos extremos para o centro. As diferenças lá no extremo, elas se juntam no centro e criam algo bonito, legal, construtivo, no caso numa família, vida, né? Vida, amor, compreensão, respeito, consideração, sem julgar que aquele ali é mais baixinho, aquele ali tem um trejeito que eu não gosto. Esses julgamentos todos nós não devemos fazer. E quando pais fazem isso, o marido faz com a esposa faz com o marido, vai haver sérias consequências na vida dos filhos. Talvez não necessariamente naquele instante, mas posteriormente. Terão dificuldade para ir para a vida, para construir sua vida, ter êxito na vida. E é isso que nós temos que nos preocupar, nos ocupar em modificar, né? Então, o meu esposo, ele é do jeito que ele é. Quando eu conheci, namorei, casei com ele, eu casei com ele e trouxe também o sistema familiar dele para dentro da minha vida. E eu tenho que olhar para isso com carinho. Eu tenho que respeitar isso. Ele não está sozinho, né? Assim também ele com relação a mim. E quando nós estamos em fases, em momentos de crise, de desentendimento, nós não devemos envolver os filhos nisso. Os nossos problemas de casal são nossos problemas, que nós temos que tratar entre nós. E os filhos não devem ser envolvidos nisso. As discussões de casais, brigas, desentendimentos, não devem ser realizadas na frente dos filhos. Nem precisa de briga, nem de discussão. Tem que aprender a se relacionar e conversar, né? Então, nessa questão de conversar, né? Quantas vezes nós falhamos? Em vez de conversar, nós reagíamos. E isso, sem dúvida alguma, e muitas vezes na frente do nosso filho, né? Embora no início a intenção não era essa, mas a gente se perdeu por falta de conhecimento, por falta de treino. A gente não é educado, nós não somos educados. Nossos sistemas religiosos também não nos conduzem com um ensinamento mais aprofundado nesse sentido. Não temos treinamento para isso, então nós vamos mais ou menos imaginando o que nós temos que fazer, copiando nossos pais, nossos avós, os outros, né? E não é assim que deveria ser. Então nós falhamos muitas vezes nisso aí. Em vez de nos comunicarmos, nós conversarmos, nós começávamos muitas vezes a ter atritos, falar alto, querer impor a sua própria ideia, o que eu achava que era o certo, do seu ponto de vista exclusivo, né?
E é ali que muitos de nós falhamos e prejudicamos nossos filhos. E também o relacionamento familiar, né? E às vezes casamentos são dissolvidos por causa disso. Por falta de conhecimento para conversa e diálogo, controle emocional, saber que nós temos emoções, sentimentos, né? E que nós podemos controlá-los. Um dos pontos muito importantes é a questão de reconhecer que nós somos seres limitados, né? E que com a nossa limitação nós cometemos erros. Mas quem comete erros? Quem quer acertar. Quem não quer nem acertar, né? Que erro vai cometer? Não vai fazer nada, né? E só consegue construir alguma coisa alguém que faz alguma coisa, e fazendo alguma coisa a gente está passível a cometer erros, né? E é isso, com esse olhar, então, com essa compreensão e esse entendimento que a gente tem que olhar para as coisas que acontecem na nossa vida. E nós somos muitas vezes impacientes, né? Temos dificuldade de tolerar a diferença, o jeito do outro, que não é aquilo que eu gostaria que fosse, né? Mas ele e ela não são como eu gostaria que fosse. Cada um é como é. E eu posso olhar para isso com carinho, com amor, e dar um lugar para isso dentro do meu coração e aí tudo muda, a energia muda, porque quem cria a energia sou eu, com aquilo que eu estou pensando, com aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que eu estou falando, né? Palavras têm energia, palavras. Sim, elas são poderosas, né? Então a linguagem que eu uso, mas eu também não devo excluir nada. Porque o mundo, a nossa vida humana, justamente porque nós somos limitados, ela tem o lado extremo de um lado que às vezes é negativo e o extremo do outro lado que outras vezes é positivo. Mas nós podemos juntar naquela dança do infinito, né? No centro, as duas energias, e elas juntas de repente conseguem se encontrar, gerar equilíbrio, harmonia, né? Para a gente ir mais um pedaço para frente. E às vezes a gente não consegue ver no meio de um momento difícil, de crise, que aquilo possa ser produtivo. A gente só vê aquilo que a gente está sentindo naquele momento como algo negativo. Não, momentos de crise são momentos de alteração, de mudança, significam momentos incríveis de crescimento para um, para outro, para a família. Então, o ponto de crescimento, né? Crises são momentos de grande crescimento para o casal e para a família. E aí entra a que eu mencionei antes, a questão de conversar, de se comunicar, de dialogar e não de reagir. E quando a gente está ali no meio desse momento de crise, sentindo coisas negativas, e como não temos treinamento, nem fomos educados, nem também muitas vezes nem experiência das nossas próprias famílias, né, no nosso sistema familiar, sobre o controle e a necessidade de olhar com carinho para aquilo que está acontecendo, né, e não de a gente começar só a sentir o negativo, né? Só se deixar envolver pela força da energia negativa que está ali naquele momento, totalmente de maneira irracional, né? E nós fizemos isso muitas vezes, né? Sempre por causa da falta de conhecimento, da falta de treinamento, movidos pelo inconsciente, e não pelo consciente, pela percepção de que nós nos amamos, somos uma família e queremos o bem um do outro, né? E era difícil de sair dessa situação, né? Sabemos que nós não podemos voltar atrás, né? E corrigir a questão de melhorar o nosso relacionamento familiar quando o nosso filho ainda era pequeno, né? Mas podemos registrar aqui a nossa experiência e deixar aqui para casais, outros casais que de repente possam, né, pensar nisso, buscar esse conhecimento e realmente aperfeiçoar o seu relacionamento, né, e a sua vida familiar, para conseguir ser mais amorosos, né, ser mais compreensivos uns com os outros e entender que nós recebemos esse dom maravilhoso que é o do diálogo e
de perceber que o momento de crise é de crescimento, é de aprendizagem e não para a gente se afundar e tornar a nossa vida pior. Porque quando a gente olha numa construção, né, a gente olha assim, tudo esparramado, aquele monte de material de construção, tudo largado e tudo feio, né? A gente não consegue imaginar um prédio lindo, um condomínio maravilhoso e pessoas ocupando aquilo ali. É meio difícil, né? Quando a gente só olha e não presta, não pensa, né? Não busca ver além daquilo que a gente está vendo naquele momento, né? Então parece tudo muito feio. E é assim que a gente também se sente quando está no meio de um momento de crise e discussão e de desentendimento. Parece que tudo muito feio, muito desastroso, muito desesperador. Mas não, na verdade não é. É um momento de reflexão, para parar, para pensar, para acalmar, voltar para o centro, né? Na dança do infinito, dos extremos, sabendo que aquele é um extremo, mas tem outro extremo e nós podemos juntar os dois no centro e criar de novo a harmonia. E daí, desse momento, desse ponto de harmonia, a gente pode ver que vai surgir algo muito melhor do que tinha antes. E é assim que nós deveríamos viver, né? Se nós tivéssemos conhecimento e pudéssemos realmente parar e, digamos, ter um pouco mais de domínio sobre as nossas emoções e sobre as nossas reações. Podemos chegar lá se a gente quiser. E nessa questão da família, uma coisa que nós não aprendemos direito também, não nos é explicado direito, a gente não tem esse conhecimento, porque nos é ensinado que aquilo que Deus une não separe o homem. Mas o que é isso? Os dois indivíduos, o homem e a mulher? Não. E sim a família. A família é uma entidade eterna. A família nunca se separa. Ela não se separa. Mesmo que o casal não se entenda um dia, veem que o relacionamento deles chegou ao fim, eles têm que fazer isso de maneira amorosa. O casal, o homem e a mulher precisam permanecer amigos por causa da família. E se as crianças forem pequenas, elas serão afetadas por causa do desentendimento desse casal que se separou e não por causa da separação. Se o casal se separar, porque se eles não estão se entendendo e ficarem juntos, eles vão afetar os filhos. Da mesma forma. E da vez de forma ainda pior. Se separarem, continuarem amigos, é melhor. Se relacionando como amigos, no Natal, na Páscoa, sei lá, em festividades, em aniversários, continuam se encontrando, mas não mais como marido e mulher. Talvez ele e ela, cada um arranja um novo parceiro, uma nova parceira, né? E essa pessoa tem que saber também que ela não é a primeira esposa, nem ele nem ela ele é o primeiro esposo, né? Ela sempre vai ser o segundo, né? E com essa consciência e esse entendimento, a família perpetua, tudo está bem, e os novos filhos que surgem do novo relacionamento de ambos, né? Também fazem parte desse sistema de alguma forma, né? Porque ele tem o sistema anterior, ela também. Então, isso pode ser tudo muito harmonioso, né? Muito bonito, ser respeitado, essas diferenças e também as posições de cada um. Quem chegou primeiro, quem chegou depois, né? A gente vê, por exemplo, no nosso país, em filas, quem chegou primeiro, muitas vezes, quem chegou por último quer ser o primeiro a ser atendido. Não pode ser assim. Quem chegou primeiro é o primeiro a ser atendido. Quem chegou por último vai ser o último a ser atendido. É assim que as coisas funcionam na vida. Isso tem uma ordem. Isso também Bert Hellinger ensina, né? Que ele chama as leis do amor, né? A ordem é muito importante. Também nos filhos na família, né? Tem o mais velho, tem o segundo, tem o terceiro. E às vezes existem... Inconscientemente acontecem abortos espontâneos. Esses abortos também são considerados filhos, né? Eles foram gerados de alguma maneira, mesmo que seja por alguns dias apenas, né, no ventre da mulher, né? Ele é um filho, né? E ele também tem o seu lugar, né? Ele faz parte daqueles filhos que nasceram e que estão vivos, né? Então essa ordem é muito importante. E tudo isso a gente não sabe, nós não sabíamos também, né? Nós começamos a aprender isso depois que nosso filho já era adulto, né? E entre nós também, os nossos, às vezes, desentendimentos tolos, né? Por causa de julgamentos, né? Porque eu queria que fosse assim, porque eu queria que fosse assado, né? Então, a tentativa de fazer o outro mudar, não existe isso, ninguém muda. Ninguém muda ninguém.
que acontece é que a própria pessoa se conscientiza que ela pode melhorar a si mesma, então ela vai inserir alterações no comportamento dela, no pensamento dela, e isso vai fazer ela mudar. Mas nenhuma outra pessoa pode obrigá-la a mudar, se ela mesma não fizer isso. Os outros podem dizer, olha, você está caminhando por esse caminho ali, e esse caminho você está vendo que não está dando certo, quem sabe você deveria pensar em escolher um outro caminho, né? Isso a gente pode fazer, mas obrigar a pessoa a escolher um outro caminho, ninguém consegue fazer isso, né? Resumindo, eu vejo assim, a fonte de mudança, né? Como que uma pessoa muda? Só tem uma forma, só tem um jeito de uma pessoa mudar. É através do conhecimento, da clareza e do ensinamento. A pessoa, por conta própria, ela deve buscar, ela perceber, pô, não está legal assim, não está bom. É o meu ego me fazendo cometer meus erros, é o meu ego não deixando eu evoluir, é o meu ego que fala assim, essa pandemia é uma coisa negativa, mas eu não devo olhar para as coisas negativas. Não é que você não deve olhar para as coisas negativas, você deve encarar elas como fatos. Por exemplo, essa pandemia que está acontecendo agora, né? Tudo bem, a gente pode olhá-la como uma coisa muito negativa ou como um fato e se adaptar a isso, entendeu? E vou começar a ver nisso o que tem de bom, o que isso está trazendo para a minha vida. Família. Depois que um filho nasceu, constituiu-se uma família, acho que até mesmo quando casa, viu? Sim, a família. O vínculo continua. A família só nasce quando nasce um filho. Sim. Se não tiver filho, não tem família. O casal pode até se separar. Não é que o homem não pode separar, não deve separar. É impossível o homem separar, porque já é uma família constituída. Ela é eterna. Sim. O casal pode até se separar, mas a família já vai existir sempre. Sempre vai ter o pai, a mãe e os filhos. Não tem como dizer que isso não dá para separar essas coisas. Então, o que Deus uniu significa isso. O casal se juntou e agora tem uma família, e essa família é uma união divina. É uma união que veio de uma obra divina, porque essa junção gerou vida, né? E nós não podemos separar essa vida. Agora, um casal, um homem ou uma mulher, eles decidiram, eles se escolheram e eles se juntaram e decidiram casar e formar uma família. Essa junção homem e mulher não foi Deus que juntou, foram o homem e a mulher que escolheram isso. Quando o homem e a mulher, digamos, a entidade casal se desmancha, o homem e a mulher se separam e separam também o relacionamento deles com os filhos, com a família. Isso gera consequências sistêmicas muito sérias. Porque nós estamos interferindo na lei divina, que não se pode separar aquilo que é de Deus, que é uma coisa que um casal se juntou, gerou vida e agora vai querer separar isso. Não pode separar. Não dá, essa dinâmica é impossível. É impossível. Haverá compensações, haverá consequências para as próximas gerações. Já nos próprios filhos há essas consequências. Sim, a entidade casal, a entidade do casamento, é um balde de água limpa. E isso deve permanecer, essa água deve permanecer limpa, mesmo que os dois decidam se separar. Sim. Não se pode jogar lama dentro desse balde de água limpa, porque haverá consequências, alguém tem que beber dessa água. O amor deve perpetuar. O amor deve perpetuar. Não mais como marido e mulher, mas como família. Mesmo que venham outros casamentos, se reparem em outros casamentos, aquele amor ali deve continuar. É claro que não mais como casal, e sim como amigos, como pessoas que se amam, que se gostam, que tiveram história juntos. Em respeito à história que tiveram juntos, né? Exatamente. Porque um dia se amaram como homem e mulher. E agora o amor perpetua de outra forma nos filhos, na família. Então, o que nós tínhamos para trazer hoje, o principal era isso. Nos próximos nós continuaremos com o mesmo assunto, com outros assuntos, retomaremos alguns.